Doutoras e doutores, sejam todos muito bem-vindos ao podcast da Comissão de Direito Médico da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Minas Gerais. O nosso primeiro podcast, onde hoje nós vamos falar de o que de fato é o direito médico e quais as oportunidades para a advocacia. Meu nome é Bruno Carvalho, estou como presidente da comissão. Hoje teremos a presença ilustre do professor, talvez o responsável por difundir o conhecimento do direito médico no Brasil. E para participar também dessa entrevista com o professor Oswaldo Simonelli, ao meu lado está a doutora Lara Alcântara, nossa vice-presidente da comissão. Olá, presidente. Olá, professor Oswaldo. Fico muito feliz de estarmos aqui colocando em prática esse projeto da Comissão de Direito Médico da OAB de Minas Gerais para levar o conteúdo do direito médico para o maior número possível de advogados interessados nessa área. E é uma alegria a gente abrir o nosso podcast com o professor Oswaldo Simonelli. E nesse primeiro programa, o que é, de fato, o direito médico e quais as perspectivas para a advocacia? Como eu já apresentei, o professor Oswaldo Simonelli, que é advogado, palestrante, o showman do direito médico hoje no Brasil, talvez o responsável pela formação dos principais advogados que atuam nessa área, com mais de 20 mil inscritos no seu canal no YouTube. No Instagram nem se fala, tem mais de 43 mil seguidores. Professor Oswaldo, muito bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite, é uma honra para a gente tê-lo aqui. Opa, tudo bem, Bruno, Lara? Olha, que alegria estar aqui com vocês, viu? Que alegria. Não sei se essa apresentação é tudo isso não, hein, meu amigo? Mas fico muito feliz, olha, só de estar aqui, de ver essa iniciativa de vocês, acho que entrando, né, numa nova fase, porque podcast é uma coisa nova, é uma coisa que está crescendo, é uma forma de comunicação rápida, é uma forma de comunicação leve, mas que leva conteúdo para as pessoas, que leva informação. Eu costumo dizer que o podcast é o novo rádio, né? É o streaming do rádio. Então, como nós temos os canais de streaming aí nas televisões, que as pessoas assistem quando quer, ouvem quando quer, o podcast é isso. O podcast é o futuro da comunicação. E eu fico muito honrado, feliz mesmo, de verdade, de estar aqui com vocês, inaugurando esse projeto que eu tenho certeza vai ser, já é um grande sucesso aí, muito legal. Maravilha, professor. Como o presidente Bruno disse, você dispensa apresentações, faz parte aí da nossa formação e também da maioria dos colegas advogados que atuam hoje no Brasil com direito médico. E aí, para a gente começar esse bate-papo, eu acho que vale a pena você contar um pouquinho para a gente como que iniciou a sua trajetória no direito médico, como que se deu essa escolha, por que o direito médico? Conta um pouquinho para a gente sobre isso. Conto com prazer. Eu não preciso falar quando isso aconteceu, não, né? Eu não preciso contar quando foi para não entregar muita coisa aqui. Vamos dispensar a data. Né? Não, brincadeira. Eu, na verdade, assim, eu tenho uma trajetória um pouco... eu costumo dizer que é um pouco torta dentro do direito, porque, de fato, assim, eu não fui... A faculdade de Direito, para mim, não foi uma coisa sonhada, almejada. Eu, na minha época de adolescência, sempre tive outros planos. Eu sempre tive vontade de ser músico e seguir outros caminhos aí e tal. Mas, enfim, o fato é que eu acabei na faculdade de Direito, até porque... a gente está falando agora eu vou começar a entregar algumas idades, a gente está falando de 1993, 94, que foi quando eu comecei a faculdade, e de fato, assim, existia uma outra mentalidade, principalmente dos nossos pais, tal, de que, assim, não, você precisa fazer uma faculdade, você precisa ter uma faculdade, você precisa, né, legal, você gosta da música, mas você precisa fazer uma faculdade e tal, e o direito foi uma coisa que acabou, dentre as opções, digamos assim, da época, foi uma coisa que acabou me atraindo. Mas eu, assim, eu gosto um pouco de contar isso porque a gente vê muita galera jovem que é normal aquela fase, 17, 18 anos, você não saber direito muito para onde ir, e quando a gente se forma, então, né, eu não venho de uma família de advogados, meu pai não era advogado, minha mãe não é advogada, então aqueles perrengues iniciais, passei todos eles, e numa época que não tinha nada eletrônico, não, então a gente tinha que ir para o fórum fazer carga de processo e vinha
processo com 5, 6, 7, às vezes 10 volumes dentro do ônibus, para chegar no escritório e tal. Então, o meu começo de carreira no direito, ele foi tumultuado como a grande maioria né? E a gente recebe, né, hoje muitos alunos recém-formados que chegam com uma certa insegurança, que chegam com essa dúvida, e eu gosto muito de dar essa orientação inicial, no sentido de que tem que passar por isso, é importante passar por essa fase do recém-formado, né, da fase dos perrengues mesmo, né, é legal passar por isso, por mais que na hora a gente acha que por vezes até está sendo explorado, né, mas é interessante. Mas eu quando me formei, assim, eu me formei em 1998, minha OAB, ela é de 1999, do comecinho ali de 99, uma época em que a gente nem falava de direito médico, assim, não tinha essa ideia, né? O próprio, a própria, como é que eu posso colocar, assim, o próprio hábito, digamos assim, de processar médicos ou hospitais era uma coisa que não existia naquela época, ou perto do que existe hoje, era muito irrelevante em termos de números, né? Mas, assim, dentre esses perrengues, quer dizer, eu fiquei uma época desempregado, eu precisava trabalhar, precisava começar a construir a minha carreira, né, porque é outro conceito que a gente tem que trabalhar com as pessoas, é uma carreira, isso não vai acontecer em 1 ano, isso não vai acontecer em 2 anos. Então, você precisa sempre olhar na construção daquilo que você vai... O direito não é uma profissão que você vai exercer 2, 3 anos e falar, nossa, sosseguei, acabou, vou me aposentar. Na verdade, é uma profissão que você vai trabalhar para o resto da sua vida, porque você pega amor, você pega paixão e você vai trabalhar para sempre com isso. E até porque cada vez mais você vai ficar mais experiente, né? Então, assim, o meu passo inicial, para a gente... para vocês falarem também, não ficar só eu aqui falando, mas foi o seguinte, eu trabalhava com, na época, eu tinha muito interesse em trabalhar com tributário, gostava do direito tributário, fiz a prova da OAB em tributário e trabalhista. O trabalhista acaba sendo uma porta de entrada para muitos recém-formados, assim, tem uma dinâmica um pouco mais, assim, não é mais fácil, mas é uma dinâmica que a gente consegue como recém-formado, aquela questão do acordo e tal. E eu ainda peguei a época dos juízes classistas, então é outra dinâmica, ainda não vou nem entrar nisso para não confundir a cabeça do pessoal. Mas apareceu uma vaga para trabalhar num escritório, aqui em São Paulo, na parte trabalhista. E esse escritório prestava serviço, ele tinha um braço dele, que era dentro da federação e do sindicato das Santas Casas do Estado de São Paulo. E aí abriu uma vaga lá dentro do escritório. E eu falei, pô, eu vou. Posso ir eu, tal, não sei o quê. E isso é uma coisa que, assim, a gente precisa sempre trabalhar com o recém-formado, assim, não tenham medo de assumir as coisas, não tenham medo de ir para cima, não tenham medo, sabe, assumam, porque isso vai ser muito importante na construção da sua carreira, sabe, não tenham preguiça, não tenham assim, mas será que eu dou conta? Mas assim, não, mas eu estou bem aqui onde eu estou, tal, não tem essa, vai para cima. E eu fui, e eu trabalhava realmente assim, 12 horas, 13 horas por dia, entrava 8 horas da manhã, saía 8 horas da noite, 9 horas da noite, mas ali eu conheci um mundo diferente. Porque apesar de estar fazendo a parte trabalhista, eu fui fazer dissídio coletivo, porque era o sindicato das Santas Casas. Eu comecei a conhecer o ambiente hospitalar. Isso foi em 2000, foi no ano 2000. Eu comecei a conhecer o ambiente hospitalar. E aí aquilo começou a me cativar, e aquilo começou, como a assessoria não era só trabalhista, ela envolvia também um auxílio através da federação, para as Santas Casas, eu comecei a estudar resoluções do Conselho Federal, comecei a estudar resoluções da Vigilância Sanitária, portarias do Ministério da Saúde, e aquilo foi me dando, parece ser uma área, eu não assim, você já imaginava que era direito médico? Não, mas me chamou a atenção. Então esse foi o meu, digamos assim, meu pontapé inicial, assim, da carreira. Depois eu vou falar mais, a gente vai batendo papo, mas foi assim que a coisa aconteceu. Então a gente tem que estar aberto às oportunidades, tem que estar sempre de olho, para agarrar e ir para cima, né? Não ficar com medo, né? Não ficar com receio.
Excelente, professor. E isso é muito interessante que você falou do jovem advogado dar cara a tapa, né? Correr atrás. Eu sempre achei o auge da advocacia a parte que a gente pode exercer a oratória. Então, sempre gostei muito de audiência, de sessões de julgamento, sempre achava que era o mais próximo, principalmente eu que sou civilista, o mais próximo que eu poderia chegar dos filmes americanos de advocacia, do tribunal, como eu não iria nunca para um tribunal do júri, as sessões de julgamento e as audiências sempre eram o auge para mim. E eu comecei a fazer sustentação oral nos juizados especiais, tudo quanto é turma recursal que eu tinha a oportunidade de fazer sustentação oral, eu ia. Nos casos mais simples, claro que para aquele jurisdicionado, o caso dele nunca é simples, né? E é sempre muito importante, mas para a gente aqueles casos que muito advogado fala, eu não vou, não cabe recurso e sustentação oral nesse caso, já é um caso batido. Eu usava aquilo para treinar, porque um dia chegaria ao Tribunal de Justiça e aí já teria uma experiência. Mas, professor, excelente, e quando a gente apresentou o projeto nosso de trabalho da Comissão de Direito Médico aqui na OAB nessa gestão, a gente teve algumas perguntas até de gestores da OAB que trabalham em outras áreas do direito. Afinal, o que é o direito médico? O que vocês fazem? O que vocês atuam, né? Isso foi questionado para a gente, inclusive de advogados mais experientes que atuam em outras áreas e que não sabiam realmente o que enquadra o direito médico. Afinal, professor, o que é o direito médico? Legal. E só complementando também, a gente falou da questão do jovem advogado, tem muita gente que já está na advocacia há algum tempo e também fica com receio de mudar de área, de tentar uma coisa nova, tal. Não fique. Se você acha que de alguma maneira está acomodado, né, na sua advocacia, tal, vem conhecer o direito médico. O direito médico, eu trabalho com o seguinte conceito, Bruno e Lara, e demais ouvintes, né? Estamos aqui num podcast, afinal. Eu trabalho com o seguinte conceito. Para mim, o direito médico, ele é o estudo de algumas áreas do direito, certo? Em conjunto com as ciências da saúde. Então, você tem que conhecer algumas áreas do direito, mas você tem que conhecer essas áreas do direito com o olhar das ciências da saúde. Então, como é que funciona isso? Você, por exemplo, eu vou trabalhar, e é comum algumas pessoas entenderem que, mas direito médico é o quê? É processar médico, é responsabilidade civil, né? E a gente sabe que não é assim que funciona. Por mais que você conheça de responsabilidade civil, se você não tiver o conhecimento relacionado às ciências da saúde, e não é fazer as duas faculdades, não é isso. Vou fazer medicina e vou fazer direito, porque aí eu vou entender direito médico. Não, eu não preciso ser piloto de avião para fazer direito aeronáutico. Eu não preciso ser comandante de navio para fazer direito relacionado aí às questões da marinha. Tá? Não preciso disso. Eu não preciso fazer nem contabilidade para ser tributarista. Então não é esse o conceito. Mas eu preciso, se eu for tributarista, eu preciso entender de tributos. Se eu for um advogado de direito médico, eu preciso entender um pouco das ciências da saúde. Eu preciso me familiarizar com alguns termos, eu preciso me familiarizar principalmente com a relação médico-paciente. Não só médico, mas com a relação do profissional da saúde com o seu paciente. Quando a gente fala de direito médico, é porque o direito médico ele surge lá nos anos 70, 80 com o professor Genival Veloso França, que é o nosso maior ícone aí do direito médico, né? Surge lá esse termo, por quê? Porque ele é médico, a formação de base dele é médico, perícia, medicina legal, né? Mas a gente tem um conceito até um pouco mais amplo, que é o direito da saúde como um todo, e aí você abarca todas as outras situações, digamos assim, né? A respeito dessa relação. Então, hoje a gente fala de direito odontológico, tem gente que está se especializando no direito odontológico, direito da enfermagem, e eu vibro com isso, porque, assim, eu vejo que, num primeiro ponto, são novas possibilidades para os advogados, né, num mercado jurídico que
De fato, ele está saturado em algumas áreas, a gente sabe que está saturado em algumas áreas, e a gente vê as pessoas se formando e entrando para o mercado de trabalho sem saber direito o que fazer. Então, são novas frentes de trabalho para o advogado, né? Essa é também uma preocupação constante da própria OAB, né? Abrir possibilidade de trabalho para os advogados, e, ao mesmo tempo, a gente vê o pessoal se capacitando e entendendo que é uma advocacia muito sensível, né? Porque lida com vulnerabilidades, né? Vulnerabilidades não no conceito jurídico de vulnerável, mas no conceito social de vulnerabilidade. Pessoas que estão doentes, profissionais que estão sendo atacados, por vezes injustamente. Tal. Então, é toda uma advocacia que demanda um certo grau de envolvimento, né? Não só jurídico, mas pessoal e compreensivo, né? Com relação a nossa sociedade como um todo, né? Porque a relação médico-paciente é reflexo da sociedade, ela não é algo fora, né, da sociedade. Então, eu vejo o direito médico é isso, é você conhecer algumas áreas, né, das ciências da saúde. Aliás, a bioética e o biodireito, acho que é o maior ponto de intersecção entre a saúde e o direito, né? Você conhecer a bioética, o biodireito e tal. Então, resumidamente, acho que é isso. Maravilha. Eu acho interessante, professor Oswaldo, a gente falar sobre essa questão de que o direito médico tem essa abrangência, né? A gente utiliza o termo direito médico, que é, como eu costumo falar com o Bruno também sempre, é o termo que pegou, né? Veio o direito médico justamente por conta do nosso precursor, que é o professor Genival, mas é uma área que hoje atua várias áreas da saúde, né? Hoje o advogado que atua no direito médico, ele se especializa também no direito odontológico para atender a classe ali dos dentistas, a classe da enfermagem, os fisioterapeutas. Então, a gente tem essa abrangência aí e essa oportunidade também de levar informação para esses profissionais da saúde com relação a direito e aos pacientes também, como o professor Oswaldo bem falou. Então, eu acho interessante a gente falar um pouquinho sobre isso, né, Oswaldo? As possibilidades que um advogado tem de atuação dentro do direito médico, elas são diversas. A gente fala lá da relação médico-paciente ou de outros profissionais da saúde com o paciente, a gente tem também esse lado do direito do paciente, além do direito do profissional de saúde. Sim, veja, a gente tem um mercado muito amplo para trabalhar, né? Eu não vou nem entrar em números de judicialização da saúde, porque a gente sabe que os números são altos e todos os anos esses números crescem. E eu vejo, tem muita gente que me procura tal, e diz assim, mas é um mercado tão difícil de entrar, mas é um mercado fechado, porque os médicos não já tem lá o núcleo deles, não sei o quê, tal. Pessoal, é assim, primeiro, tem que desbravar, qualquer área assim. Você decide ir para o trabalhista, né? Como é que você vai conseguir? E o trabalhista você tem duas formas de trabalhar, o reclamante ou a reclamada, né? Quando eu me formei, quem ia para o trabalhista, o sonho era trabalhar com reclamada. Por quê? Porque você tem o pagamento mensal, você tem como se fosse um salário, não sei o que e tal. Vocês acham que assim, a gente saía, não tinha internet, né? Você ia para a rua, fazia fila de reclamada para te contratar? Né? Claro que não. Claro que não. Então, assim, qualquer mercado tem as suas dificuldades. Só que hoje, a gente tem uma facilidade através das próprias redes sociais, você sabendo se posicionar na sua rede social, você sabendo, que também é isso, as pessoas acham que, eu vou abrir o perfil no Instagram, vou fazer um card falando lá o que é direito médico, pronto, meu direct vai bombar de cliente. Não é assim, né? Gostaria que fosse para todos nós, mas não é assim. Por quê? De novo, é a construção da carreira. Hoje existe uma pressa muito grande, né, para que as coisas aconteçam rápido, é a construção da carreira. E dentro do direito médico, você pode atuar tanto para o paciente, quanto para profissionais da saúde, quanto para hospitais. Tem campo para todo mundo, para todo mundo. Quem gosta de trabalhar no mundo corporativo, maravilha, se capacita, se prepara, manda currículo para os hospitais, manda currículo para os planos de saúde, abre lá um LinkedIn bem bonito, tal, e tua hora vai chegar. Né? Não desista, você vai fazer entrevista, você vai ser chamado, não foi dessa vez, vai ser da próxima. Na minha época de recém-formado, fiz um monte de entrevistas assim.
Nem sei como é hoje, mas a gente fazia dinâmica de grupo para ser contratado, vinha o pessoal da RH lá e tal. No direito médico é a mesma coisa. A gente tem um monte de gente que trabalha dentro dos planos de saúde, no jurídico dos planos de saúde, no jurídico dos hospitais, como contratado, assalariado. Tem gente que tem mais a pegada, digamos assim, do autônomo, que vai abrir o seu escritório, como qualquer área da advocacia. Você vai trabalhar com família, não vai fazer fila de gente se divorciando na sua porta. Vai aparecer o primeiro, aquele primeiro vai comentar com um segundo, vai fazer o boca a boca, você vai jogar as pessoas para a tua rede social bem bonita, bem organizada, que é o novo currículo. A tua rede social é o novo currículo. Primeira coisa que as pessoas fazem é checar a sua rede social, para ver os seus conteúdos, para ver lá, você tem coisa, posta, não sei o que e tal. Então, você pode seguir pela área de processar planos de saúde, que tem uma demanda enorme aí no mercado, né? A gente sabe que é uma linha constante de tensão, né? Beneficiários e planos de saúde. Você pode trabalhar com o SUS, no sentido de também defender os interesses dos pacientes perante o SUS, medicamentos, internação, transferências, leito. E você pode também fazer a defesa dos profissionais de saúde através das clínicas, através do direito médico preventivo. Só que é isso, quer dizer, as pessoas precisam compreender que não tem fórmula mágica para isso. Tem fórmula mágica para isso. Você tem que ir construindo a sua carreira, você tem que ir se capacitando. E, por vezes, mudar o plano, porque não raro tem alunos que me procuram e falam assim, professor, mas eu quero trabalhar com médicos, mas só me aparece paciente. Não, vai trabalhar com paciente. Não rejeita cliente, você está querendo entrar no mercado, você está querendo se posicionar. Está tudo bem, começa a trabalhar com paciente. Porque eu também tenho alguns alunos aqui que começaram a trabalhar com pacientes e depois migraram para o mercado médico. Mas começa, se joga, começa a fazer as primeiras ações, começa a fazer os primeiros trabalhos. Porque se você fizer uma ação de erro médico que seja, contra um hospital, você já vai ter um aprendizado, assim, gigantesco. Você vai ter que olhar o prontuário, você vai ter que entender a dinâmica, que começa já na parte administrativa para obter cópia do prontuário, né, que você não sabe como funciona quando você nunca fez. Né? Então, mas o hospital vai cobrar, pode cobrar? Mas o hospital falou que são 15 dias, tem prazo para entregar prontuário? Você já está aprendendo, com a mão na massa. Né? É isso, acho que tem bastante área para as pessoas atuarem, né? E não tem atalhos, né, professor? Não é, presidente Bruno, não tem atalho, a gente tem que se especializando e começar, como o professor Oswaldo falou, muito bem. Perfeito, eu acho exatamente isso. A gente tem que preocupar mais em criar o conhecimento, a experiência, né? Técnico também, né, professor Oswaldo? Porque hoje a gente vive num mundo que os jovens advogados, muitos advogados, eles estão buscando os atalhos, se especializar em rede social, Instagram, em marketing. Isso, claro que é importante e isso faz a diferença hoje, como o professor disse, é o nosso cartão de visita atualmente, mas se você não tiver a bagagem técnica por trás, não adianta nada, isso uma hora cai, mesmo que você seja um exímio youtuber ou influencer digital, se você não tiver a bagagem técnica por trás, na advocacia isso uma hora vai cair. E hoje o direito também está altamente especializado, né? Assim como a medicina, que hoje a gente tem o especialista em cirurgia do joelho e daqui a pouco do joelho direito. Eu não opero o esquerdo, eu só opero o joelho direito. A advocacia também está ficando assim. E isso, por um lado, é bem positivo, porque a gente traz um conhecimento técnico ainda maior. Eu penso que esse início, claro que a gente não pode dispensar clientes e a gente precisa pagar a conta, mas, ao mesmo tempo, também é importante a gente definir um plano de atuação para que a gente busque aquilo, né, professor? Eu, por exemplo,
Sei que tem pessoas que pensam o contrário, mas até por integridade intelectual de teses, é difícil uma hora você estar defendendo um cirurgião plástico, alegando que a obrigação dele não pode ser de resultado e que não deveria se aplicar o Código de Defesa do Consumidor, porque não é uma relação comum de consumo, igual você contrata uma empresa para fazer a festa do seu filho, e num processo, logo em seguida, você está advogando para o paciente, defendendo a tese de que a obrigação do cirurgião plástico é sim de resultado e que ali é uma relação clara de consumo, e aí cai para o mesmo juiz ler aquele processo, principalmente para quem atua em comarcas menores, e ele lê, poxa, é o mesmo advogado, defendendo tese, eu consigo usar a tese dele em um processo para dar sentença contrária no outro processo. Então, eu acho que isso até de integridade intelectual, vale a pena você escolher um lado, defender aquele lado, criar rapport, né, que chama com o seu cliente, porque se você defende aquele lado e corre atrás do que o seu cliente entende, isso fica mais fácil. Não precisa fazer igual eu, de casar com médica, né, para entender muito o meio que eles vivem, mas é interessante, vale a pena também casar com médica. Mas, professor, e seguindo, além disso... O Bruno levou muito a sério, né, essa história de estudar o direito médico, casou com a médica para garantir a manutenção desse estudo. Ele olhou e falou, vou fazer medicina, 6 anos, depois residência, não sei o quê. Ele falou, não, vou casar com a médica que eu já corto esse caminho aí, né? E eu fui além, eu casei com a médica e enfermeira. E as duas são a mesma pessoa, tá, gente? Não foi com... bom, não, só para deixar claro. Senão ela vai ouvir depois isso aqui e vai te dar problema em casa. Depois a Cris ia escutar esse podcast, isso ia ser um problema. Exatamente, mas é médica e enfermeira. Mas só complementando, e a gente já está prolongando no podcast aqui, pessoal, quem está escutando, não esqueça, toda primeira quinta-feira do mês a gente vai soltar um episódio novo, tá? A próxima, na primeira quinta-feira de maio, a gente terá um episódio novo. Para quem está assistindo no YouTube, não deixa de curtir, compartilhe esse vídeo, compartilhe esse podcast com mais pessoas, para que a gente consiga produzir ainda mais conteúdo para vocês. Professor, a gente fala que o direito médico não é só responsabilidade civil, né? Não é só processar médico, defender paciente, defender médicos nessa jornada. A gente tem uma série de áreas, né? A gente pode atuar com a consultoria e agora com a Lei Geral de Proteção de Dados aí em voga, que é aplicável também às demais áreas. A gente tem a área dos processos administrativos. Eu gosto de pensar o direito médico como um nicho de mercado, onde a gente vai aplicar o direito civil, defesa do consumidor, direito administrativo, constitucional, tributário, várias teses tributárias interessantíssimas para aplicar na área da saúde e dos demais profissionais de saúde também. A gente vai falar sobre, num mini curso próximo aí que a gente vai lançar com o seu colega, Dr. Frederico Ferri, que tem aí uma trajetória parecida de conselho profissional, de ter filhos gêmeos. Isso, vocês copiam até nessa questão, super interessante. Ele vai fazer um mini curso para a gente do novo CPEP, né, do novo Código de Processo Ético Profissional, assim como o professor Oswaldo vai ter uma aula amanhã. Hoje, né, professor? Hoje à noite, a aula do Código de Processo Ético Profissional. E eu achei uma coisa interessantíssima na mudança desse código, que é trazer que as provas das sindicâncias podem ser utilizadas no processo ético profissional, que no CPEP anterior falava que o processo ético não poderia levar em consideração só as provas produzidas na sindicância. E para mim aquilo, para os advogados, é mostrar de fato para os médicos que, olha, vocês precisam do advogado desde a fase de sindicância, não é só em processo. Agora, o que vocês falarem em sindicância, se for lá se defender, falar eventual besteira, isso pode ser utilizado no processo. Então, são várias áreas, várias vertentes que o advogado pode atuar. Sim, sim. Aliás, Bruno, só complementando, é que você falou hoje, o pessoal que estiver ouvindo esse podcast vai ficar maluco depois com a data, só para a gente. Na verdade, assim, aí a gente aproveita para pedir, professor, para você deixar essa aula gravada para todo mundo acompanhar. Isso, não, então.
Era o que eu ia complementar. Quando você estiver ouvindo ou assistindo esse podcast aqui, vai lá no meu canal do YouTube e procura a aula do novo CPEP, que provavelmente vai estar lá para você acompanhar. Mas você veja, essa área dos conselhos é uma área que tem crescido muito. Assim, as pessoas estão descobrindo mais assim, a possibilidade de denunciar o médico no conselho, e cada vez mais exige uma especialização do advogado, né? A autodefesa médica, né, nos conselhos é muito complicada. A gente, passando aí o paralelo para os médicos entenderem, quando é a mesma coisa que eles falam para a gente não se automedicar, né? Então, assim, todo médico é contra a automedicação. Eu vou dizer que todo advogado aqui é contra a autodefesa, né? Não, até mesmo quando, nos nossos casos como advogados, a gente tem que evitar, né, fazer autodefesa, e buscar um colega porque é todo um envolvimento emocional. Então, a gente tem uma série de questões que são específicas da advocacia, que são específicas do direito. O advogado que se especializa nessa área do direito médico, que se especializa em processo ético, ele precisa conhecer o ambiente dos conselhos, o trâmite exato, como funciona, como não funciona. Já vi casos de médicos aqui que firmaram TACs, assim, que completamente fora, né? TAC é termo de ajustamento de conduta, né? Que o conselho possibilita na fase de sindicância. Então, assim, médicos que achavam que estavam se livrando de um problema, foram lá, correndo, assinaram o TAC e tal, aquilo complicou muito mais a vida dele do que se ele tivesse feito uma resposta boa e técnica, né, nessa sindicância. Então, é importantíssimo, aliás, registrar aqui, né, um abraço para o meu amigo Fred aí, grande doutor Frederico, e tenho certeza que esse curso que vocês vão fazer com ele é sucesso total. Ele tem uma baita experiência dentro dos conselhos, num dos maiores conselhos do Brasil também, que é Minas, né, e tenho certeza que vai ser sucesso total. Perfeito, professor. E, continuando, o que o advogado, então, que está iniciando nessa área, tem que fazer? Quais são os primeiros passos para ele começar nessa trajetória? O que deve ser o foco inicial de estudo? Claro, já não é propaganda, mas uma referência, além de fazer o seu curso de formação, que é indispensável para que todo advogado possa atuar com expertise na área, mas quais são os primeiros passos que ele precisa dar aí, o que ele tem que buscar entender, os estudos, para que ele possa atuar com segurança na área? Legal, Bruno. Eu assim, você até comentou, a gente tem os cursos aqui, tem formação que vocês fizeram, tem curso de processo ético e tal, mas eu de forma muito, muito transparente, honesta e sincera, eu sempre digo para as pessoas assim, antes de começar a gastar, conheça o direito médico. De repente pode ser que você não se identifique, pode ser que não seja, e pode acontecer, né? O ano passado, aquela revista Forbes colocou o direito médico como uma das 5 áreas mais promissoras, né, da advocacia para os próximos anos. Então, isso faz com que as pessoas tenham a tendência a procurar, né, dentre aquelas 5 que foram, o direito médico, tal, vou atrás, porque tal, vai crescer, não sei o quê. E, de repente, você não se identifica. Então, assim, conheça o direito médico em primeiro lugar. Pegue, aí vai nas minhas redes sociais, tem bastante coisa lá para conhecer, né? Dá uma olhada nas postagens, dá uma olhada nos vídeos do YouTube. Vocês agora começando aí também a produzir conteúdos pela comissão, para quem estiver em Minas, né? Quem estiver ouvindo dos outros estados, e procure ver se na sua cidade já tem uma comissão de direito médico, vai lá, conheça as pessoas, se apresente, participe de 1, 2 reuniões, né? Faz aquela sondagem, né? Faz aquela sondagem para ver se é uma área que te interessa, se é uma área que vai fazer sentido para você. Conversa com as pessoas próximas. Eu costumo sempre dizer que assim, o primeiro cliente no direito médico geralmente está mais perto de você do que você imagina. Porque no seu ambiente familiar, no seu ciclo de amigos, no seu círculo de amigos, provavelmente você vai achar alguém que já tenha tido algum problema relacionado ao direito médico, mas não imagina.
Então, você pode ter alguém na sua família que teve um problema com plano de saúde, alguém que teve um problema numa consulta médica. Se você tem um círculo de amizades relacionados à área da saúde, você vai ter um profissional ali que já teve um problema com um paciente, não soube como resolver. Você vai ficar espantado. Se você conviver com dentistas, você vai ficar espantado com a quantidade de dentista que já devolveu dinheiro para o paciente. Mesmo tendo feito o tratamento, tendo feito tudo certinho. Conversa com meia dúzia para ver quantos já não tiveram um caso, pelo menos, que foram lá e devolveram o valor pago, porque ficaram com medo de processo, com medo de não sei o quê, tal, e tinham feito tudo certinho. Então, faça essa sondagem com as pessoas próximas a você. Entenda. Se alguém te apresentar um problema, fala, não, eu tive um problema assim. Vai estudar aquele problema. Busca o material gratuito que tem aí na internet, em primeiro lugar. Vá nos sites dos conselhos. Baixe os livros que eles disponibilizam em PDF, que tem muita coisa boa que os conselhos produzem. Então, em primeiro lugar é isso. Aí se você decidir, aí tudo bem, aí pode vir por formação, pode pagar aqui para a equipe, tá tudo certo, bonitinho, a gente aceita, legal. Mas, assim, não se aventure muito antes de dar aquela mapeada, aquela sondada no terreno, né, para ver se é aquilo mesmo. Muita gente já vem para o direito médico, e aí é o que eu digo também, quer dizer, o direito médico te escolhe, chega uma hora que ele te escolhe. Você não está esperando não, ele cai no teu colo, né? E aí você já veio, aí você já entrou, você já entendeu que aquilo é importante, que aquilo é legal, que é uma área boa e tal, mas faça essa sondagem. Hoje em dia a gente tem essas opções, né? Depois, antes de encerrar, vou contar uma historinha rápida sobre o meu início aqui, mas daqui a pouco eu falo. Vou querer ouvir a história já, mas você falou sobre essa questão de conhecer, e aí aqui o podcast também acaba sendo uma forma da gente levar um pouco de conhecimento, trazer para os colegas a informação sobre o que é o direito médico, as oportunidades que a gente tem de atuação, e eu acho que isso é super relevante, e eu já aproveito também para convidar todo mundo para conhecer, acompanhar a rede social lá da nossa Comissão Direito Médico, a BMG, que lá a gente está sempre levando conteúdo mesmo com esse intuito, professor Oswaldo, do pessoal conhecer. Porque eu digo que no direito, sempre a gente vai ter que estar se atualizando. Mas no direito médico, a nossa atualização ela acaba sendo mais veloz. Porque as áreas da saúde, elas demandam essa agilidade na atuação e na atualização. Porque as coisas mudam de forma muito rápida. O entendimento, a ciência, ela evolui de forma bastante rápida. E acaba que a gente que atua com direito médico tem que correr atrás disso, não é mesmo? Foi. Então, exatamente. E boa parte dos nossos estudos no direito médico, que as pessoas já podem começar a estudar, é através da jurisprudência. Comece a estudar as decisões judiciais dos tribunais, tanto tribunais de justiça quanto tribunais superiores, né? Busque decisões a respeito disso, né? Busque formas de compreender como os tribunais têm aplicado o direito médico no dia a dia. Então, é uma maneira de você também entender o que é esse tal do direito médico. Também é uma forma de você compreender como é essa atuação, né? Eu vou contar a história, a gente está, pelo tempo aqui, a gente está perto do final. Bruno, teve uma hora que você comentou, né, das redes sociais, que as pessoas... hoje tem muito disso, a gente tem que tomar cuidado, tem muito especialista de rede social, né? Também tem que ter cuidado com esse tipo de posicionamento, para não se queimar no mercado, né? Então, assim, as pessoas têm que pensar sempre no aspecto de construção de carreira. Mas, olha, quando eu me formei, eu fiz estágio, quando eu me formei, trabalhava no escritório, aí eu saí e tal, e eu, assim, precisava trabalhar, precisava conseguir dar um jeito de arrumar clientes e tal. E, assim, era o começo da internet, né? 98, 99 era o começo da internet no Brasil, era internet de escada, era uma internet horrorosa, que caía e tal. Mas a primeira coisa que eu fiz, assim, eu corri e tinha acabado de lançar o UOL, né, que era o Universo Online, a gente tinha a AOL e o UOL, né, naquela época. Eram as duas empresas de e-mail. Peguei um e-mail, aí assinei uma internet de escada, peguei uma linha telefônica, coloquei dentro do meu quarto, para ficar separada do resto da casa, né? E ali, então, eu tinha o meu e-mail, tinha o meu telefone, né? E o meu computadorzinho dentro do meu quarto ali. E aí,
saí fazendo cartões, né? Então fazia os cartõezinhos e punha lá o telefone do meu quarto e meu e-mail, como se fosse um grande escritório, né? Então, assim, porque essa história meio doida que eu lembrei agora, mas assim, transportando para o que a gente tem hoje, é utilizar as redes sociais para fazer esse tipo de trabalho, né? Então as pessoas conseguem te achar através das redes sociais, mas aí você precisa ter conteúdo, né? Você precisa ter estudo, você precisa ter base, você precisa ter uma solidez, né? Você precisa ter lastro na sua carreira, você precisa ter algo que te sustente. Então, assim, comecem nesse formato que a gente comentou aqui, façam as suas redes sociais, mas não é a rede social que vai fazer você a sua carreira alavancar, né? A tua rede social tem que ser o reflexo daquilo que você está aprendendo, daquilo que você está estudando, tá? É mais ou menos isso. É que eu me lembrei agora dessa história dos cartõezinhos e do telefone dentro do meu quarto. A rede social acaba sendo uma janela, né, Oswaldo? Mas o resultado é que forma de fato um profissional, principalmente dentro do direito. Exatamente. E sejam curiosos. O bom advogado, ele tem que ser curioso, ele tem que ter uma veia de detetive, ele tem que ter uma veia sempre, assim, investigativa, ele tem que estar sempre querendo aprender mais, né? Não só do direito em si, né? Mas ler artigos relacionados à área médica, ler artigos relacionados à área da saúde, assim, ele tem que estar sempre interessado nisso, né? Não adianta você pegar um processo e você vai estudar o que aconteceu com o paciente dentro do hospital. Veja os termos técnicos, tenha curiosidade de descobrir o que significa aquela doença que a pessoa teve, ou aquele acidente que ela teve. Tem os termos, como até o Bruno falou, né, da questão da cirurgia, tal. Foi uma cirurgia no joelho direito. Vai entender por que teve que fazer a cirurgia, qual era a doença anterior, qual era a patologia daquele paciente, tal. Esse tipo de aprendizado é que vai te formando, vai trazendo o diferencial dentro do direito médico, vai colocando o advogado num patamar um pouco mais elevado, né, com relação aos demais advogados, digamos assim. É você falar a linguagem do meio que você vai atuar. Eu acho que isso é muito importante. Estudar também, né, professor? O advogado, eu acho que para ter sucesso, ele não pode ser preguiçoso, ele não pode ficar de jeito nenhum. Na mesa do escritório ou da casa dele, do home office, tentando defender teses ou construir teses ali com o básico do código. No direito médico, eu costumo, por exemplo, apesar de gostar muito do digital, trabalhar com celular, tablet, gosto de ler livros no e-books, né? Mas quando eu pego um caso mais complexo de defesa médica, eu gosto de imprimir o prontuário médico e ir riscando, colocando post-it, entendendo tudo que aconteceu, desde na verdade, do final para o início, né? Da consequência para o início, quem que atuou, quem que era aquela pessoa, entender como que a situação. Eu peguei um caso recente, sem dar detalhes do caso, mas que a gente discutindo ali as teses jurídicas e, por fim, a chave deu start. Gente, isso daqui era dia 1º de janeiro, isso daqui é um plantão no Réveillon, isso devia estar um caos. Vamos entender a situação. E até então ninguém tinha ligado para isso, julgando ali só as teses jurídicas, responsabilidade média, resultado, não sei o quê. Então, gente, nós estamos falando de um plantão na madrugada do Réveillon, então é totalmente diferente, o hospital está um caos, então vai atrás de testemunho. Acho que o que a gente vê em filmes investigativos de direito que a gente gosta muito, isso não é aplicado no Brasil, porque a gente não quer. Porque se a gente correr atrás e desenvolver essas teses, investigar mesmo, montar os quadros, botar os detalhes com os post-its, fazer que as barbantes, né, igual os investigadores ligando o fato a cada um, isso a gente consegue construir uma advocacia muito mais objetiva, muito mais efetiva, né, eficiente. Professor, já estourando aqui o nosso tempo, e para finalizar, muito obrigado. Eu queria que você deixasse uma dica para a gente.
ou um livro, ou um filme, um podcast, que a pessoa pode sair daqui e falar, eu quero aprofundar um pouquinho mais, seja no direito, seja para a própria advocacia ou para a vida. Talvez esse podcast aqui não serão só, apesar de ser da Comissão de Direito Médico da OAB de Minas Gerais, mas não será só em Minas, que provavelmente será visto e escutado, mas também não só por advogados, talvez médicos, outros profissionais da saúde. Deixa uma dica para a gente, o que você acha interessante? Bom, dica de podcast, eu vou deixar o meu, né, Bruno? Para quem ainda não conhece, sim, a gente tem o podcast lá, que é o Direito Médico Raiz. O Direito Médico Raiz, ele tá nas principais plataformas, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, tá nas principais plataformas. E é legal porque é isso, é esse formato de bate-papo, né? Esse formato de bate-papo. Aliás, vamos fazer o inverso também. Vou convidar vocês para gravarem com a gente agora lá, representando a comissão aí, o nosso Direito Médico Raiz. Faz um tempinho que a gente não grava nenhum episódio novo, mas tem bastante coisa lá. Então, para quem quiser procurar aí, nas principais plataformas, Direito Médico Raiz. Agora, com relação a livros, principalmente, Bruno, eu sigo muito, eu acho que assim, tem o livro Direito Médico, do professor Genival Veloso França, que, para quem vai avançar no direito médico, tem que ter ele na cabeceira, assim, para algumas consultas de vez em quando, e justamente para entender o direito médico, né? Então, eu acho que o direito médico do professor Genival Veloso França é a nossa base, digamos assim. Agora, como eu comentei, tem muitos livros gratuitos. Entrem nos portais aí dos conselhos de medicina, procurem nas publicações dos conselhos de medicina, vocês vão achar bastante material legal, gratuito. Tem um sobre responsabilidade civil, por exemplo, que foi feito entre o CFM e o CRM do Piauí, que é muito bacana. Você entra lá no site do CRM, acho que talvez dos dois tenham, mas do CFM com certeza tem. Você baixa lá o PDF gratuito e tem uma visão legal da responsabilidade médica a partir da ótica interna dos próprios conselhos, né? Então, você tem bastante material nesse sentido. Então, assim, quer começar? Não tem desculpa. Não tem desculpa. Tem material para começar sem precisar gastar. Tá? Tem como você dar início aí nos seus estudos, na sua carreira no direito médico, sem precisar gastar. Jurisprudência, livros gratuitos e as minhas redes sociais. Maravilha. Lembrando que o podcast Direito Médico Raiz, ele foi uma inspiração para essa nossa ideia aqui, e essa dica do Oswaldo é excelente, né, Bruno? Acompanhar os sites dos conselhos, eu acho que isso vale muito a pena, o pessoal acompanhar a jurisprudência e os sites dos conselhos, tem sempre atualização lá. Perfeito. Reforço as dicas do professor Oswaldo, inclusive gosto muito de estudar por pareceres do Conselho Federal, no site, né, portal CFN. Sim, é excelente. Lá no final do site da primeira página aparece os últimos, né? Você consegue filtrar ali quais foram os últimos pareceres ou as últimas resoluções que saíram. CFM fez a gente trabalhar muito aí desde a semana passada, né? Editou importante resolução, que é o novo CPEP, publicou na sexta-feira. Depois, na segunda-feira, já veio outras duas resoluções importantes da cirurgia robótica, da LGPD aplicada aos dados médicos nos conselhos, né? Então, lá é bem interessante, você consegue filtrar por isso, pelos mais recentes, para entender o que os conselhos estão debatendo e produzindo de conteúdo. Essa é uma dica interessante também. E sigam o professor Oswaldo. Professor, onde o pessoal te acha? Todo mundo que já está no direito médico ou que estuda direito médico já o conhece. Mas para aquele advogado que entrou aqui no YouTube da OAB ou que está escutando esse podcast, que ainda não conhece o doutor, onde que a gente te encontra? Seja nas redes sociais? Facinho, Bruno, facinho. É só procurar no próprio YouTube, coloca Oswaldo Simonelli Direito Médico, vai aparecer meu canal. E no Instagram é o @Oswaldo_Simonelli. Então, é bem fácil de achar. A gente fica aqui constantemente produzindo conteúdos para ajudar os advogados aí que querem atuar nessa área, sempre tentando levar informação de forma leve, né? Fácil de absorver, porque essa também
é uma característica das redes sociais, não adianta a gente querer escrever grandes artigos técnicos, a rede social é uma informação um pouco mais leve, diária, prática, né? Então, estamos aí. E o podcast, claro, que eu já mencionei aí nas principais plataformas, só procurar ali Direito Médico Raiz, vocês vão achar os nossos episódios aí. E você, Lara, onde o pessoal te encontra? Presidente, no Instagram também, estou lá como Lara Maria Alcântara, Defesa Médica e Odontológica. Nas redes sociais, Instagram e Facebook é o mesmo nome. E agora aqui, né, no podcast da Comissão de Direito Médico, no YouTube, do canal da OAB de Minas Gerais. E lá, eu vou aproveitar aqui, Bruno, quebrando um protocolo, vou tomar uma iniciativa de fazer uma pergunta ao vivo. Sugiro ao presidente que a gente chame todo mundo para acompanhar a gente lá no Instagram, Comissão Direito Médico ABMG, e votar no próximo tema do nosso próximo episódio. Vamos abrir uma enquete lá no nosso story para o pessoal decidir o tema do nosso próximo podcast. Então, convido todo mundo para acompanhar a gente também no Instagram da comissão. E aí, você convida para acompanharem a sua página também, presidente, que eu sei que lá tem muito conteúdo. Perfeito, pessoal. Vocês me encontram no bruno.carvalhoabb, Bruno Carvalho Direito Médico no Instagram, Bruno Carvalho também no Facebook, bruno.carvalhoabb, no meu site, bcdireitomédico.com.br, e agora aqui, tanto no perfil da Comissão Direito Médico OABMG, e no podcast da comissão no perfil, no canal do YouTube da OAB de Minas Gerais, da Ordem dos Advogados do Brasil de Minas Gerais. Professor Oswaldo, uma honra tê-lo aqui participando com a gente. Muito obrigado pelo convite. Tenho certeza que foi bem esclarecedor para todos que nos ouvem. Para quem está ouvindo, não esquece de curtir. E fica aqui meu agradecimento mesmo, professor Oswaldo. Muito obrigado. E a OAB de Minas Gerais está de portas abertas para você. Sempre que precisar, estamos a pronto e à ordem. Obrigado, Bruno. Obrigado, Lara. Para mim, uma alegria muito, muito grande ter participado desse primeiro, né? Esse primeiro, abrimos as portas aqui do podcast. É uma honra e uma responsabilidade muito grande. Espero que tenha conseguido atingir aí os objetivos. Muito obrigado. Eu acho que abrimos em grande estilo o nosso primeiro episódio. Obrigada, gente. Obrigada, Bruno. Obrigada, Oswaldo. Isso aí, pessoal. E lembrando que esse episódio, os próximos episódios, toda primeira quinta-feira do mês, a partir de agora, esse primeiro episódio em abril, o próximo na primeira quinta-feira do mês de maio. Um ato falho aqui, que eu falei que a aula do professor seria gravada hoje. Na verdade, hoje é o dia que nós estamos gravando esse podcast, que não é ao vivo. Ele vai ao ar, a aula do professor Oswaldo já vai estar disponível no canal do professor Oswaldo. Muito obrigado a todos. Não esqueçam de curtir mais uma vez, compartilhem esse podcast, o vídeo do YouTube. Deixem os comentários de vocês. Vocês gostaram do nosso palestrante? Claro, né? Gostaram do tema aqui debatido? Ficou alguma dúvida? Não esqueça de deixar aí pra gente. Muito obrigado, fica aqui a minha gratidão a todos vocês. Um beijo e até a próxima. Valeu. Obrigado. Valeu. Até logo.